Boa noite, caríssimos e caríssimas, amigos e amantes da filosofia, da reflexão. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de um tema também importante que desde os primórdios da humanidade o homem se debruça sobre ele para tentar decifrá-lo, que é a felicidade. O que é a felicidade? Ela existe? É possível sermos felizes? É o que nós vamos ver hoje. Então, a felicidade, ela tem algumas dimensões ou tem alguns caminhos para nós a decifrarmos. Existem os pessimistas. Para eles, a felicidade ela é inalcançável. A felicidade para eles, para os pessimistas, ela não é algo que nos pertence. O sofrimento, a fome, a miséria, a violência. Então o pessimista vê todos esses temas como instrumentos que impedem o ser humano de ser feliz. Catástrofes, miséria, crises, crime. O pessimista nesse momento, nesse caso, ele vê que a felicidade ela é inalcançável, ela não não nos serve como aliadas, não fazem parte da nossa vida. Nós temos muito mais motivos para sermos infelizes do que sermos felizes. Muitos veem a felicidade no consumo, né? O prazer por comprar, por adquirir algo que deseja tanto. Existe um refrigerante, uma marca de refrigerante, que tem um slogan, ou que tinha um slogan, que dizia assim: abra a felicidade. Então, para algumas pessoas, a felicidade está nos prazeres momentâneos. Mas será que existe uma diferença entre felicidade e prazer? Talvez esse slogan do refrigerante que diz assim, abra a felicidade, seria mais correto se ele dissesse, abra e sinta o prazer. Porque felicidade e prazer são coisas distintas. Nós podemos ser felizes e não ter prazer. Ou podemos ter prazer e não ser felizes. Então, o fato de tomar um refrigerante, de abrir uma garrafa de refrigerante e tomá-lo, não significa necessariamente prazer, não significa necessariamente felicidade, mas um prazer momentâneo. Assim como o prazer de comprar uma roupa de marca, como o prazer de comprar um automóvel, de comprar bens materiais, iates. Então, muitos buscam a felicidade e a confundem com prazer. Então, felicidade e prazer são coisas distintas. Nós vamos aqui continuar vendo aqui que também existe a dimensão da felicidade fantasiosa. Nós vemos isso muito no mundo, vamos assim dizer, artístico. Por quê? É um mundo de vaidades, é um mundo em que eles procuram demonstrar uma vida que muitas vezes não é real. Os famosos ali na televisão sempre sorrindo, sempre alegres, mas será que saindo da câmera ou da frente da câmera eles são felizes? Nós podemos ver alguns ícones da música pop, por exemplo, o Michael Jackson, tão famoso, e certa vez eu vi uma reportagem dele no Fantástico, que ele dizia que ele morava numa casa muito grande, cheio de empregados. Aí a repórter perguntou para ele se ele se sentia feliz. Ele disse que não. Então, a felicidade é fantasiosa muitas vezes. Nós colocamos a felicidade no sucesso, na fama, na glória, e muitas vezes a pessoa, o artista, ele consegue fama, dinheiro, consegue glória, consegue
amigos, enfim, tudo que o dinheiro pode proporcionar. Mas chegando lá, conquistando tudo que ele deseja, ele percebe que ele não é feliz. Amy Winehouse, aquela cantora britânica, inglesa, famosa, que morreu ao se envolver com drogas e foi se acabando, deteriorando a saúde. O que acontece? No início da carreira dela, era uma moça feliz, uma moça alegre, talentosa, que correu atrás do sucesso. Talvez ela tenha pensado que, alcançando o sucesso, ela iria realizar o sonho de ser feliz. E ela conseguiu dinheiro, sucesso, mas chegando lá ela viu que era pura ilusão. Então, existe também, né, essa realidade fantasiosa. E quais seriam as fontes da felicidade? Para uns, ela estaria nos bens materiais, nas riquezas, no status, nos prazeres da mesa e da cama, no amor e amizade. Só que os filósofos gregos antigos, eles também tinham a sua reflexão sobre este tema e também puderam contribuir para que nós pudéssemos compreender mais sobre isso. O que alguns filósofos gregos vão dizer sobre a felicidade? Na perspectiva menos individualistas. Então, para os gregos antigos, se nós tivermos uma perspectiva menos individualista, vendo a felicidade como um bem coletivo, nós alcançaríamos a felicidade. Nós somos seres sociais. Então, de acordo com a mentalidade dos gregos antigos, sendo nós seres sociais, não tinha sentido a minha vida se não fosse viver coletivamente. Então, não adiantava eu ser feliz e as pessoas da minha sociedade não serem, não adiantava nada. Então, para eles, a lógica da felicidade estava no ser menos individualista e no coletivo. Estando todos bem, aí sim nós teríamos a felicidade. Aristóteles, que é um marco na filosofia, né, ele vai dizer que a felicidade é procurar encontrar o equilíbrio. Ele é contra os extremos. Nada de mais e nada de menos, mas o justo meio, a medida certa, o equilíbrio. Nós podemos errar pelo fato de sermos extremistas. O extremo, tanto para mais quanto para menos, é um erro, causa infelicidade. Eu não posso nem ser extremista para mais e nem ser para menos. Eu não posso nem ser otimista demais a ponto em que eu perco a razão e também não posso ser pessimista ao ponto de desiludir-me de tudo. Então, para ele, o meio termo, a justa medida, uma vida equilibrada em todos os aspectos é que leva o homem à felicidade. E outro detalhe, a ética aristotélica que nos leva à felicidade chama-se eudemonismo, ou eudaimon, ou eudaimonia. O que isso significa em grego? A palavra eudaimon ou eudaimonia, eu significa bem, daimon significa Deus, gênio, ou mais próximo do nosso pensamento cristão, um anjo, por exemplo, um anjo da guarda. Então Aristóteles vai dizer o seguinte, que nós, quando nascemos, nós temos um eudaimon, ou seja, transmitindo para nós hoje como uma espécie de anjo da guarda. Todos nós nascemos e recebemos um eudaimon para nos acompanhar durante a vida. Se esse eudaimon, ou seja, se esse gênio, se esse daimon, gênio, ou um ser dotado de poderes, for bom, aí eu serei feliz. Se ele for mal, aí eu serei infeliz. Então, para Aristóteles, o fato de nós sermos felizes ou infelizes vai depender do momento do nosso nascimento.
qual será o gênio ou qual será o Deus intermediário, aquele que vai cuidar de nós durante a nossa vida. Se ele for um eudaimon ou bom gênio, nós seremos felizes. Se ele for um mau gênio, seria a causa da nossa infelicidade. Então, para ele, isso vai depender da sorte do nosso nascimento, no momento em que se dá a luz, o momento em que nós nascemos, qual é o daimon que vai cuidar de nós, ou seja, uma espécie de anjo da guarda. Se ele for competente, se ele for do bem, nós seremos felizes. Se ele for incompetente ou se for do mal, nós seríamos infelizes. Já Epicuro, que também foi um filósofo que criou a corrente de pensamento do epicurismo, ele vai dizer que nós encontramos a felicidade na ataraxia. O que isso quer dizer? No controle das nossas emoções, dos medos e dos desejos. O estado de prazer é o estado de equilíbrio. Tá? Então Epicuro também vai dizer que os prazeres maiores estavam no reconhecimento das limitações. Eu tenho que reconhecer os meus limites, eu tenho que me conhecer, saber daquilo que eu sou capaz. Por quê? Não adianta eu querer algo que eu não sou capaz. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu posso sonhar, ou você pode sonhar, nós podemos sonhar, em ter um emprego melhor. De que maneira? Estudando, fazendo cursos, capacitando-nos para ocuparmos os cargos cada vez maiores dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Só que tem sonhos e desejos que são inalcançáveis. Como, por exemplo, vamos pegar uma pessoa de 30, 40 anos de idade que coloca na cabeça, eu quero ser atleta de ponta e disputar uma Olimpíada de ginástica olímpica. Esse sujeito, ele está fora da realidade. Por quê? Para começar, para ser um atleta de ginástica olímpica, tem que começar desde criança. 4, 5 anos tem que começar a treinar. E aos 30 anos já está velho, já não consegue mais ter o desempenho de um atleta de ponta. Então, tem pessoas que sonham coisas que está além da sua realidade, que não vai acontecer. Não tem como uma pessoa de 30 anos, 40 anos colocar na cabeça que quer ser um atleta de ponta e disputar uma Olimpíada para ganhar medalha de ouro. Por que isso é inalcançável? Porque teria que acontecer antes. Eu estou dizendo porque tem competições da Olimpíada que a pessoa pode ter até uma certa idade, mas outras não. O jogador de futebol, por exemplo, aos 30 anos de idade, a maioria dos jogadores já estão se aposentando, começam com 15, 16, 17 anos. Não adianta uma pessoa de 40 anos colocar na cabeça que ele vai ser feliz sendo jogador, ele quer começar a carreira dele aos 40 anos. Pode ser jogador, é bom que se faça esporte, mas um atleta de ponta, jogar de maneira profissional num time profissional, aí está fora da realidade. Então o Epicuro vai dizer que nós temos que reconhecer os nossos limites, até onde nós podemos alcançar. Eu posso sonhar em ter um diploma, ter uma faculdade? Isso é uma coisa alcançável, qualquer um de nós pode. E não depende da idade. Nós vemos aí pessoas de 70 anos fazendo faculdade. Já vi casos de pessoas de 80 anos fazendo faculdade. E isso está alcançável. Isso é algo alcançável. Então, para Epicuro e para o epicurismo, nós reconhecermos os nossos limites e termos uma vida equilibrada, dominando as paixões, nós seríamos felizes. Já Pirro de Elide, o fundador da escola cética, o ceticismo é aquela corrente filosófica que duvida de tudo. Ele vai dizer que a felicidade ela é inalcançável, assim como o bem ou como o mal. Tudo isso são conceitos humanos e são inalcançáveis para o ser humano. Uma outra corrente de pensamento, ou seja, uma outra explicação para a felicidade, está na questão da psicologia.
O que a psicologia fala sobre a felicidade? Ela vai dizer que nos primeiros anos de vida é fundamental, porque os primeiros anos de vida é fundamental para todo o processo da criança ao se tornar adulta. Episódios traumáticos, problemas ali emocionais, familiares, podem impossibilitar que essa criança encontre a felicidade. Traumas familiares, rejeição, né? São algumas questões que a psicologia trabalha. E para isso tem meios. De que maneira? Consultando um especialista, consultando um psicólogo. Existem caminhos para reverter essa situação. Devemos saber administrar os pensamentos ruins, né? Então os psicólogos, a psicologia, ela pode e nos ajuda muito o ser humano, né, a desenrolar dos seus traumas, das suas decepções, das suas frustrações de vida. Outro pensamento, né, outra corrente científica, né, é a questão médica. Como que a medicina ela vê a questão da felicidade? Nós temos visto que os consultórios médicos têm estado abarrotados de pessoas. Por quê? Este mundo, este presente século, é um século em que as pessoas estão muito agitadas, muito preocupadas, correndo atrás do trabalho, atrás do sustento para ganhar a vida, né? Então tem a depressão, tem a angústia, tem uma série de doenças emocionais. E os especialistas são procurados por quê? Porque existem meios de se sair da depressão, de sair dos problemas emocionais. A neurologia ou a psiquiatria são duas áreas médicas que são de fundamental importância para explicar a felicidade. Agora, de uma maneira científica, nós vamos analisar a questão da felicidade. Tanto para neurologia como para a psiquiatria, a felicidade, ela é basicamente formado por 4 substâncias químicas produzidas no nosso cérebro. E o desequilíbrio de uma dessas 4 substâncias leva-nos a depressões, a depressão, a angústia, a ansiedade. Então, cientificamente falando, medicinalmente falando, a felicidade ou a infelicidade é uma questão de produção química do nosso cérebro. Já a neurologia ou a medicina, ela vai dar a explicação, a sua explicação para o problema da felicidade. Tanto o neurologista, o médico neurologista, quanto o psiquiatra, eles veem a felicidade como a depressão, a angústia, a ansiedade, como uma patologia, como o nosso cérebro ele produz alguns elementos químicos e o desequilíbrio da produção desses elementos químicos, ele nos leva a uma certa insatisfação, a depressão, ansiedade e angústia. Para isso, existem recursos. Somente o médico, somente o neurologista, somente o psiquiatra, através de medicamentos indicados por eles, é que pode-se fazer um tratamento em que a pessoa saia desse processo. Os medicamentos que induzem o teu organismo a produzirem as substâncias que estão faltando ou que estão reduzidas e a pessoa, ela tem uma vida de volta ao normal. Então, esse tema da felicidade é um tema complexo. Volto a dizer, nós temos que debater isso em outras ocasiões e dentro da sala de aula para que nós possamos nos aprofundar cada vez mais sobre esse tema. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar sobre um tema muito interessante também, que é a filosofia da linguagem. Não percam e até lá. Boa noite.